Pessoal, a segunda atividade, aquela que pediu para construir um cronograma, eu vou construir com vocês aqui uma possível resposta, tá? Aí eu vou demonstrar a minha tela, beleza? Vamos construir então uma possível resposta para essa atividade. Lembrando que é realmente uma possível, né? Porque, por exemplo, a duração, cada um teria que estipular, entre outras coisas, durante a construção, que é possível se tomar mais de um caminho. Então, as respostas finais é, poderiam ser em quantidades diferentes, em grandes quantidades diferentes. A primeira parte do exercício pediu para fazer uma reflexão, era para dar uma lida lá em alguns trechos e fazer uma reflexão, isso aí depende também então dessa leitura. E a parte mais prática era de montar esse cronograma. Então, o cronograma é a distribuição das tarefas numa escala temporal. A gente está fazendo utilizando uma planilha aqui, mas isso pode ser feito de diversas maneiras também, com escala de cores, com linha do tempo, enfim, de várias outras maneiras. O importante é que as tarefas sejam divididas na escala temporal. Eu coloquei aqui junto, tá? Aqui está a lista de tarefas, aqui está a dependência e duração, eu já coloquei as semanas aqui do lado para facilitar a visualização. Às vezes quando a gente pega isso e coloca lá no documento final, igual aquele do projeto, a gente acaba omitindo essa parte aqui do meio, porque essas informações já estão inseridas nessa tabela aqui, nessa divisão. Então, quando eu tenho a divisão aqui mostrando onde cada uma tarefa começa e onde cada uma termina, a duração dela já está, então, representada. E também, quando eu coloco aqui uma tarefa começando depois da outra, a relação de dependência também já está representada. Então, a gente acaba não colocando isso, simplesmente a lista de tarefas e quando nas semanas que elas vão ser realizadas. Dependendo da situação, isso também pode ser, ao invés de semanas, podem ser quinzenas, podem ser dias, né? Ou às vezes podem ter até horas, depende da situação. Beleza, vamos começar. Vamos definir então primeiro a duração dessas tarefas. A duração, ela não é uma coisa que se possa fazer de maneira muito avulsa, né? Quando a gente está construindo um projeto real, essa duração tem que ser, essa definição da duração tem que ser feita com bastante cuidado, porque senão na hora de executar o projeto sai tudo do eixo. Então é muito importante considerar alguma experiência anterior que quem estiver fazendo o plano tem, então ele pode analisar algum outro projeto que ele já coordenou, ele pode consultar a equipe que vai realizar o projeto, ele pode consultar algum especialista, né? Alguém que trabalha na empresa ou um professor da área específica, ele pode dar uma olhada em algum livro que fala sobre o assunto, enfim, é muito importante que essa definição seja feita com bastante cuidado. Vamos definir aqui então. Não vamos entrar muito em detalhes disso porque foge ao pouco, né? Por exemplo, questão de software. Existem disciplinas inteiras relacionadas à mensuração de software. No nosso caso aqui, eu acho que aproveitar a experiência já é suficiente. Vamos definir essas durações então aqui. Uma semana para realizar a entrevista, uma semana para formalizar esses requisitos, mais uma semana para confirmar, mais uma semana para rascunhar as telas, mais uma semana para preparar, uma semana para programar as telas, 2 semanas para programar a base de dados, 10 semanas para programar as funcionalidades, mais uma semana para mostrar para o cliente como está ficando, e mais 2 semanas para realizar melhorias e mais uma semana para entregar. Beleza. Agora é só a gente, dada essa distribuição, separar isso aqui no tempo. Separar isso aqui no tempo. Quando a gente começar a separar, a gente pode perceber necessidade de mudar alguma coisa aqui. A gente volta e muda. E mesmo depois, né, quando a gente já estiver realizando as outras etapas mais para frente, pode ser que tenha necessidade de voltar aqui também e mexer. O documento não é engessado, não. O planejamento não é engessado, tampouco a execução depois. Podem ser necessárias mudanças. Beleza. Então, a primeira atividade. Atividade 1. Ela não depende de ninguém, então ela vai aqui na primeira semana. Atividade 2. Ela depende da atividade 1, que está aqui. Então, a 2 vai ter que começar aqui. E ela dura somente uma semana. A atividade 3. Ela depende da atividade 2. A atividade 2 está aqui. Então, a 3 vai ter que começar aqui. E ela dura também somente uma semana.
A atividade 4, ela depende da atividade 3. A atividade 3 está aqui, então a 4 vai ter que começar aqui. E ela também dura somente uma semana. A atividade 5 não depende de ninguém, então ela pode começar em qualquer lugar. Vamos colocar aqui no início. Vamos tentar colocar, a princípio, sempre o mais cedo possível, né? Por exemplo, a atividade 1 não dependia de ninguém. Então ela poderia ficar aqui, mas ela poderia ficar lá para frente também. Só que corre o risco dela empurrar outras coisas para frente que dependerem dela depois, né? Então sempre que tiver algo que não depende, vamos tentar colocar o mais início possível. Então a atividade 5 não depende de ninguém. Ela vai começar aqui, ela dura somente uma semana, vai ficar uma caixinha só. A atividade 6 depende da 4 e da 5. A 4 está aqui e a 5 está aqui. Então, a 6 vai ter que começar aqui. E ela dura somente uma semana. A atividade 7 depende da 3 e da 5. Então, vamos localizar a 3 e a 5. A 3 está aqui e a 5 está aqui. Então, a atividade 7 vai poder começar aqui. E ela dura 2 semanas. Então, 2 caixinhas para ela. A atividade 8 depende da 6 e da 7. Vamos localizar a 6 e a 7 para a gente não misturar. A 6 está aqui, terminando aqui, e a 7 está terminando aqui. Então, essa atividade 8 vai poder começar aqui. E ela dura 10 semanas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semanas. Ok. Então, vamos para a próxima, né? 3, 6, 9, 10. Beleza. A atividade 9 depende da 8. Vamos localizar o final da 8. O final da 8 está aqui. Então, essa atividade 9 vai poder começar aqui e ela dura somente uma semana também. A atividade 10 depende da 9. Então, a atividade 10 depende da 9. Vamos localizar o final da 9, está aqui. Então, a 10 vai ter que começar aqui. Ela dura 2 semanas. Beleza. A atividade 11 depende da 10. Vamos localizar o final da 10, está aqui, o final da 10. Então, a 11 vai poder começar aqui. Ela dura somente uma semana. Beleza. Finalizei. Se eu observar a minha distribuição, eu percebo que está sobrando uma semana aqui no final, né? E aí já é uma decisão que a gente pode tomar. A gente pode deixar e entregar o projeto antes, ou às vezes a gente pode flexibilizar alguma coisa ali dessas atividades intermediárias para poder usar o prazo todo que eu tenho. Então é uma decisão de cada caso, né? Cada caso é um caso. Eu, especificamente, vou tomar uma decisão que agora que é de aumentar esse prazo aqui, ó, de possíveis melhorias. Então eu vou trocar isso aqui para 3 semanas. Vou usar então 3 semanas aqui para fazer melhoria e essa entrega passa lá para o final, tá? Mas isso é uma decisão específica de cada projeto e a gente tem então uma possível resposta para esse exercício, lembrando que isso poderia tomar caminhos diferentes. Então, nós temos um cronograma pronto que nos norteia no que se refere a quando cada tarefa deve ser realizada, quando que ela deve começar e quando que ela deve terminar. Tá? Isso ainda não é a versão final porque nosso planejamento não está pronto. Quando a gente falar lá do orçamento, talvez a gente tenha que fazer alguma alteração aqui. Por exemplo, tem lugares que a gente está realizando 2 tarefas ao mesmo tempo. Se eu tiver como contratar, por exemplo, 2 trabalhadores, às vezes eu posso continuar realizando sim. Mas talvez eu só tenha dinheiro para contratar um trabalhador. Então eu vou ter que vir aqui e pensar em alguma forma de resolver essas situações, tá? Mas aí é assunto mais para frente, para as próximas semanas. Então é isso. A gente tem uma possível resposta, mas várias outras respostas poderiam ser construídas, tá? Mas a ideia é essa, é ter uma divisão temporal das atividades. Até mais, galera.